Pessoal, como vocês estão? Acredito que estejam bem, né, nessa quarentena. Nós já havia finalizado o capítulo 3 e no capítulo 4 a gente já estava discutindo a, os textos, né? E as interpretações textuais a gente já tinha feito. E eu vou começar hoje com a transitividade verbal, que é a parte da gramática, que ficou essa pendência do capítulo. E espero que vocês compreendam. O que não der para compreender, nós vamos ter um momento para tirar essas dúvidas, tá certo? Então, nós vamos ver hoje a transitividade verbal. Vocês já viram, nas aulas anteriores, já revisaram predicado verbal, cujo núcleo é um verbo de ação. E hoje nós vamos ver a transitividade verbal. Então, essa transitividade verbal, ela está dividida em verbo transitivo, verbo intransitivo e verbo de ligação. Então, vocês poderiam me perguntar, professor, e o que é transitividade? Então, transitividade diz respeito às relações entre as palavras na oração. São relações que dependem do contexto em que estão empregando as palavras e das características que estas possuem para transmitir uma ideia. Então, ela depende de um contexto para que a frase tenha a sua ideia. E a transitividade, o que significa o quê? Essa transitividade significa que ela pode mudar, certo? E o verbo da frase, ele traz a compreensão da mensagem, não necessitando de outras palavras para completar o sentido. Então, a transitividade diz respeito às relações entre as palavras na oração. E transitividade significa o quê? Transitar. Como significa transitar? Significa que as palavras transitam entre as outras. São verbos significativos de ação ou nocionais. Então, indicam ação, acontecimento, fenômenos da natureza, desejo, atividade mental, apresentam transitividade ou não. Então, a transitividade verbal é a necessidade que alguns verbos apresentam de ter outras palavras como complemento. A esses verbos que exigem complemento chamamos de transitivos e aos que não exigem complemento chamamos de intransitivos. Ou seja, aos verbos que exigem complemento, chamamos de transitivos. E aos verbos que não exigem complementos, chamamos de intransitivos. Verbos transitivos é aquele que exige a presença de um complemento para que possamos entender seu significado. Esse complemento é chamado de preposição. Então, só se a frase não estiver um complemento, não dá para entender o sentido da frase. Então, no verbo transitivo, direto, nós temos o quê? O objeto direto, o objeto direto. No transitivo indireto, nós vamos ter preposição, mais que objeto indireto. Então, no transitivo direto, nós vamos ter o objeto direto. No transitivo indireto, nós vamos ter o objeto indireto, porque ele vem precedido de preposição. Transitivo direto e indireto. O quê? Objeto direto mais o objeto indireto. Ou seja, transitivo direto e indireto, ele vem precedido do objeto direto e do objeto indireto. Exemplo: sujeito, verbo e complemento, certo? É a ordem direta: sujeito, verbo e complemento.
Então, sujeito, o aluno comprou. Comprou o quê? Lúcia viu. Viu o quê? O aluno gosta. Gosta de quê? Lúcia precisa. Precisa de quê? Então, vejamos. Só um minutinho. O aluno comprou livros. O aluno comprou lápis. O aluno comprou tênis. Então, o aluno comprou livros, o aluno comprou lápis, o aluno comprou tênis. Lúcia viu gato, Lúcia viu o menino, Lúcia viu a TV. Então, os verbos intransitivos são verbos intransitivos que não necessitam de complementação, pois já possuem sentido completo. Então, observe. Observe estas frases retiradas de manchetes de jornais. Nascem trigêmeos na virada do ano. 24.000 casam-se ao mesmo tempo. Rei Hansen, da Jordânia, morre aos 63. Perceba que esses verbos não necessitam de qualquer elemento para completar seu sentido, pois quem morre, morre. Quem se casa, casa-se. E quem nasce, nasce. Então, ela tem sentido completo, não necessitou de preposição. Então, se não necessitou de preposição, são verbos intransitivos. Verbos de ligação. São aqueles que ligam como uma ponte o sujeito à sua qualidade ou ao seu estado. Então, observe os exemplos. Maria, sujeito, é verbo de ligação, bonita, que é a qualidade de Maria. Então, o verbo de ligação, ele é uma ponte entre o sujeito e a sua qualidade. Então, quem é o sujeito? Maria. Quem é o verbo? É verbo de ligação, que está entre Maria e bonita. No caso, Maria, que é o sujeito, e bonita, que é a qualidade de Maria. João está doente. Quem é o sujeito? João. Verbo de ligação, está. E doente é o estado de João. Então, os verbos de ligação são aqueles que ligam como uma ponte o sujeito à sua qualidade ou ao seu estado. Eis alguns verbos que costumam ser de ligação. Exemplo: ser, Sérgio será médico. Será é um verbo derivado do verbo ser. Estar, exemplo, Estrela estava triste. Nós temos o verbo de ligação estava, que é derivado do verbo estar. Permanecer, Percivaldo permaneceu calado. Também é um verbo de ligação, está ligando aí o sujeito ao adjetivo. Ficar também é um verbo de ligação. Exemplo, Filomena ficará feliz com a notícia. Continuar, Constância continua doente. Andar, Antônio anda nervoso. Então, os verbos de ligação, eles servem como uma ponte para ligar o sujeito a seus adjetivos, certo? Ele serve de uma ponte para ligar o sujeito às suas qualidades ou ao seu estado, né? Então, em seu caderno, vocês irão copiar essas questões, esses exercícios e irão resolver para que eu possa corrigir na próxima aula. Então, essas questões serão para vocês copiarem no caderno. São quantas questões? 2, certo. Então, nós temos 2 questões que vocês irão copiar daqui do slide e copiar no caderno, responder para que na próxima aula
se for ao vivo, a gente possa corrigir. E se não, a gente vai ver como que vocês irão estar enviando para que eu possa fazer a correção. E no livro de vocês, vocês irão fazer a atividade da página 69, certo? Que está falando sobre o assunto. Então, vocês irão fazer a atividade de fixação da página do livro, da página 69, e mais essas duas questões que eu lancei aqui para vocês. Então, só recapitulando. Nós temos a transitividade verbal, que é a necessidade que alguns verbos apresentam de ter outras palavras como complemento. E esses verbos que exigem complementos chamamos de transitivo. E aos que não exigem complementos chamados de intransitivo. Ou seja, os verbos que exigem preposição, exigem um complemento para ter sentido completo, para se ter sentido, são transitivos. E os que não precisam, são intransitivos. Então, a esses verbos que exigem complementos, chamamos de transitivos. E aos que não exigem complementos, chamamos de intransitivos. O objeto direto, quando a frase tem seu sentido completo sem complemento. E transitivo indireto, quando vier precedido de preposição para que a frase tenha sentido completo. Então, quando se diz o aluno comprou, ele comprou o quê? Livros. Ah, sim. Então, agora a frase ficou completa. Se eu digo só o aluno comprou, fica difícil de se saber o que ele comprou. Então, ele necessita de quê? De um complemento para ter sentido completo, certo? Então, em casa, vocês irão estar resolvendo as suas atividades. Eu vou procurar saber como que se vocês irão enviar na plataforma da escola, se vai ser no meu e-mail, como que vai ser entregue essa atividade. Na próxima aula eu vou estar passando para vocês como que vai ser essa correção, tá certo? Então, fiquem em casa e muito obrigada.